O Conto do Amor, Contar do Caligares, capítulo 4, Florença, Via Maggio. Acordei de um sono profundo e tranquilo. Eram 10 horas. Ao meu lado, na cama antiga de ferro batido, havia um bilhete e uma reprodução, 24x11, do afresco das Mas Fêmeas enviadas ao convento. O bilhete, um autocolante amarelo, dizia: "Bom dia, americano. Jantar hoje?" Meu sono é sempre leve, agitado. Não consegui entender como eu não tinha acordado quando Nicoleta se levantara. Enfiei a cueca e fui para a janela. O quarto também dava para a cúpula que estava inundada de sol. Encontrei um barulho de pratos e saí do quarto. Nicoleta ainda devia estar em casa. Entrei na cozinha, chamando por ela. "Nicoleta?" De repente, me vi de cueca diante de uma mulher de seus 70 anos que me observava tranquila e risonha. "Bom dia", ela disse. Não morri de vergonha. Devolvi o bom dia sem me dobrar para esconder o que, de qualquer forma, graças à cueca, não precisava ser escondido. Mesmo assim, pensei em voltar imediatamente ao quarto para me vestir, quando ela me convidou para entrar e sentar, indicando a velha mesa de mármore no centro da cozinha. "Sente-se, vou fazer um café." Ao ver minha hesitação, ela acrescentou: "Não se preocupe, que eu já vi muitos homens nus na vida, vivos, mortos, doentes e até querendo fazer amor comigo." Achei graça e antes de me sentar, eu me apresentei. "Sou Carlo." Ela: "Sei, você é o americano. Eu sou Assunta e cuido de Nicoleta assim como cuidava da avó dela, a dona Bice, que Deus a proteja." Parou e me olhou fixamente. "Nicoleta é como se fosse minha neta agora. Quem maltrata minha Nicoleta tem que se entender comigo depois." Gostei dela, eu disse. "Pensamos igual." Ela sorriu e acendeu o fogo sob a cafeteira italiana. Perguntou: "Quer um ovo frito, um pão?" "Só café, obrigado." "Nicoleta quer saber se você vem jantar." "Aqui?" "Sim, lá pelas 8. Ela chega tarde, eu vou fazer umas compras e deixar tudo pronto." "Certo, claro, estarei aqui às 8. O café estava subindo devagar. "Então a senhora conheceu a avó da Nicoleta?" "Estou aqui há 48 anos e vou ficar até morrer. Dona Bise era uma mulher como não tem mais. Olhe lá." E indicou um porta-retrato na bancada da cozinha. Uma mulher magra, forte, bonita, olhava direto para a câmera. Assunta serviu o café e empurrou um açucareiro na minha direção. "E a mãe de Nicoleta também vivia aqui?" perguntei. "Vivia. Até sofrer o acidente em que morreu?" "É, até o acidente", disse Assunta, mas me pareceu haver em sua voz uma pequena nuance de deboche. Preferi não investigar. "Obrigado", eu disse, acabando de beber o café. "Vou me vestir." Voltei ao quarto e passei uma água na cara, deixei para tomar banho no hotel. "Dona Assunta", eu disse, entrando de novo na cozinha, "eu vou descer aqui embaixo para comprar um vinho para esta noite. Vou deixá-lo com a senhora, pode ser?" "Sim, claro." Ao lado do portão, encontrei uma loja de produtos típicos, de certa forma, uma armadilha para turistas, mas, procurando bem, achei uma garrafa de Tiganello que me satisfez. Assunta abriu o portão, subi e lhe entreguei o vinho. Almocei e passei a tarde sentado no café Rivoli, trocando de mesa regularmente para escapar do sol. Examinei a reprodução que Nicoleta tinha deixado na cama e o conjunto dos afrescos de Monte Oliveto.
Logo cansei. Passei um bom tempo enumerando na cabeça as obras de Brunelleschi em Florença, como se eu fosse escrever um guia Brunelleschi em Florença, que talvez já existisse, aliás. Aparentemente, as investigações sobre a vida passada de meu pai haviam cessado, interrompidas pela minha própria vida. Mas esse talvez seja o destino natural de toda investigação sobre o passado de nossos pais. Havia outra hipótese, um pouco mística. Era possível que aquelas confidências de meu pai não quisessem revelar ou explicar nada, mas apenas servir de pretexto para que um dia eu viesse a Florença e caísse nos braços de Nicoleta. Uma ideia capenga, claro, mas uma coisa era certa. Meu pai sempre havia achado estranho e lamentado que, por uma razão ou outra, eu nunca tivesse me apaixonado por um italiano. Às 7, voltei para o hotel. Troquei de camisa e de novo peguei a via del Causawoli na direção de Duomo. Oi, disse Nicoleta sorrindo ao abrir a porta. Oi, Madonna Fiorentina, respondi. Nos beijamos sem hesitação, como se não tivesse passado um dia. Parecíamos estar tão certos um do outro quanto na noite anterior. A mesa estava posta na sala. É pouca coisa, uma mozzarella da Campania e um tagliolini à toscana. Já abri o vinho para arejá-lo. Nicoleta serviu o tiganello, pegou um copo e me entregou outro. Fez o gesto de brindar, mas sem beber. Pegou a minha mão e disse, venha comigo. No fundo do corredor, em frente ao quarto dela, abria-se a porta do que devia ter sido o ateliê da Dona Bice. Era agora, ao menos em parte, o escritório de Nicoleta. No canto direito havia uma escrivaninha com um computador. Contra a parede, totalmente coberta por reproduções de quadros e afrescos de Sodoma e de alguns outros maneiristas. No fundo do cômodo havia um cavalete. Apoiado nele, via-se um excelente retrato da mesma mulher cuja fotografia estava na bancada da cozinha. Ao lado do cavalete, caixas e caixas de pigmentos, tubos de tinta, solventes e pequenos instrumentos. O cavalete da sua avó? Mais declarei do que perguntei. Sim, é esse aqui que ela trabalhava. É um quarto grande, mas com pouca luz direta. Ela preferia assim. Pelos meus cálculos, Dona Bise morrera no mínimo 15 anos antes, mas ainda havia no ar um cheiro de tinta a óleo. Um autorretrato? Perguntei. Sim, Nicoleta estava comovida e eu vagamente intimidado. Ela não estava me mostrando a sua casa, estava me apresentando à sua avó. Para quebrar a nossa imobilidade silenciosa diante do autorretrato, Nicoleta me convidou a passar em revista os quadros que enchiam as paredes ao redor do cavalete. Eram obras restauradas por Dona Bice e deixadas como pagamento ou oferecidas como presente pelos donos. Havia holandeses do século XVII, retratos, paisagens e naturezas mortas do século XIX e uma maravilhosa predela do século XVI, ou seja, uma longa e estreita banda de imagens que devia ter sido a base de um políptico florentino. Provavelmente perdido ou desmembrado, mostrava 5 cenas da vida de um santo.
Nicoleta falava, explicava a técnica do restauro, apontava em telas e tábuas as áreas destruídas pelo tempo, pela água ou pelo fogo e recuperadas por Dona Bice. Seu entusiasmo e paixão a tornavam especialmente desejável. Então, de repente, Nicoleta pegou seu copo e se encaminhou para o corredor. Eu fui atrás dela. Não sei se você viu o resto do apartamento. Meu quarto você já conhece. Aqui é o quarto dos hóspedes. Uma bagunça, só tem livros. Disse ela, abrindo e fechando rapidamente uma porta entre a cozinha e a sala enquanto eu a seguia. Voltamos para a sala e para a mozzarella, que era perfeita. Fomos até a cozinha, onde a água já fervia à espera dos tagliolines. Acordei de novo, tarde e sozinho, mas não houve barulho algum. Dona Assunta não estava. Na cama um bilhete. Oi, americano. Hoje vou dar uma aula no Instituto per l'Arte e Restauro, na Via Maggio. É Palácio Spinelli. Não me lembro do número, mas você gosta de um enigma, não é? Saio às 5, Nicoleta. À tarde, por milagre, consegui entrar na Basílica de São Lourenço depois de meia hora de fila. Em seguida, tentei comprar um presente de despedida para Nicoleta. Não encontrei nada que pudesse transmitir o que eu sentia. Na verdade, não sabia bem o que eu queria e podia dizer a Nicoleta. Desisti. Atravessei o Arno pela Ponte Vecchio. Peguei à direita em Borgo Santo Jacopo e à esquerda pela Via Maggio. Mantive-me do lado esquerdo. Eu tinha tempo e aproveitei para olhar as vitrines. Às 5 em ponto, eu estava em frente ao portão do Palazzo Spinelli. Uma placa anunciava que o Instituto per l'Arte e Restauro ficava naquele prédio. Esperei e não demorou muito. Nicoleta apareceu. Nos beijamos, ela me deu o braço e atravessamos a rua. Fomos caminhando devagar em direção ao Arno pela Via Maggio, e que não é especialmente confortável para passear, mas é onde se concentram os antiquários de Florença. A vitrine de uma loja especializada em armas antigas chamou nossa atenção, com uma armadura completa do século XVII. Brincamos sobre a possibilidade de instalá-la na entrada do meu consultório, ou então no meio da cozinha do apartamento de Piazza del Duomo, para fazer companhia à Dona Assunta, disse Nicoleta, e caímos na gargalhada. Chegamos a entrar para perguntar o preço. Era alto, mas ainda assim menor do que eu imaginava. Voltamos alguns passos para rever, numa outra vitrine, um quadro de arte religiosa que parecia ser do século XVI. Era um Santo Marte que não conseguíamos identificar. Finalmente decidimos entrar na loja. Um homem de uns 60 anos estava sentado atrás de uma esplêndida mesa conventual do 400. Antes de perguntar quem era o santo na vitrine, circulamos pela loja juntos, olhando os quadros pendurados na parede. Paramos ao mesmo tempo, pasmos. Encostada no chão, num canto, quase escondida, havia uma tela pequena, de 80 por 70 centímetros mais ou menos, numa moldura dourada do século XIX. O quadro era uma reprodução a óleo do afresco de Sodoma, que retratava os camponeses instruídos por São Bento. Nicoleta apertou meu braço e falou alto sem querer. Mas o que é isso? O homem da loja achou que ela estivesse lhe fazendo uma pergunta e respondeu: nada, é uma cópia moderna, deve ter uns 50 anos por aí. Claro que é uma cópia, eu disse, de um afresco de Sodoma em Monte Oliveto Maggiore. Mas tem uma coisa aqui que não está certa.
Ainda bem, respondeu o homem sem ironia e bem-humorado, que de vez em quando entra alguém que sabe o que está olhando. Nicoleta dirigiu-se ao homem. Esta mulher aqui não está no afresco original dos camponeses instruídos pelo santo. Ela é de um outro afresco, a da mais fêmeas enviadas ao convento por Florenço. Desta vez o homem se levantou interessado e pegou o quadro no chão e o depositou sobre a mesa. Apontou para a figura feminina entre o jovem camponês e o camponês mais velho, ou seja, entre as duas imagens do meu pai, moço e idoso, e disse: sim, esta figura não está no afresco, é verdade. E você sabe de onde ela vem? A pergunta era endereçada a Nicoleta. Sim, é a mulher da frente. Aqui está em destaque no afresco como Florenzo manda as más fêmeas para o convento da mesma série. Que coisa estranha, comentou o homem perplexo. A mulher vestida de azul, que eu achava parecida com a Flora na Primavera de Botticelli, estava disposta no quadro de tal forma que parecia flertar com um jovem pastor. De onde vem esse quadro? Perguntei. É apenas uma cópia. Nem coloquei na parede, embora os turistas às vezes comprem qualquer coisa. Anteontem estava limpando o depósito e o trouxe aqui para frente, pensando que já estava na hora de decidir o que fazer com ele. Comprei-o de uma família dos anos 70, nos anos 60, e nem sei exatamente quando. Eram descendentes de um fascista graúdo. Tinham um monte de porcaria, mas achavam que era tudo original. Era aqui que eles juravam, eles juravam que era um Signorelli ou coisa que o valha. Na verdade, eram quase todos cópias. Se querem saber minha opinião, mas claro que não tem nenhuma prova, eram quadros que alguém acumulou durante a guerra chantageando os judeus e antifascistas. Aquela coisa, me dê um quadro e não será deportado? Só que o nosso colecionador era ruim de doer e levava qualquer crosta para casa. Fiquei comovido. Meu pai também chamava de crostas as pinturas que lhe pareciam falsas ou ruins. Insisti. O senhor lembra do nome dessa família? Não posso te dizer. O homem de repente ficou na defensiva. Se você por acaso for o antigo proprietário, pode fazer uma denúncia. Parece que agora há um programa do governo de incentivo à restituição. Estava na defensiva, mas não parecia muito preocupado. Tudo indicava que perder aquele quadro não comprometeria o seu sono. Não é isso, só gostaria de saber quem foi o autor dessa alteração. O modelo original é um afresco que me interessa, é uma longa história. Não sei se adiantaria muito eu lhe dizer o nome da pessoa de quem comprei o lote. Era uma mulher, o marido havia acabado de morrer e pelo jeito ele era o colecionador. Eu mesmo perguntei um pouco sobre a origem dos quadros, mas ela parecia não saber de nada. Escute, eu disse, se o quadro estiver à venda, eu gostaria muito de comprá-lo, mas o nome da mulher, se o senhor conseguir lembrar, seria muito importante para mim. Tudo aqui está à venda, isso é uma loja. Escute, só não me coloque em encrencas, está bem? Acontece que me lembro do nome, sim. Normalmente eu teria me esquecido e também não tenho mais os registros das compras, mas é que no fim dos anos 70, por acaso, eles apareceram no jornal. Não a mulher, mas os filhos ou sobrinhos, eu acho. Ou então eram os primos, não sei. Foram investigados, talvez indiciados, mas, como sempre, não deu em nada. Um deles parecia estar envolvido com as tramas pretas, sabe? A conspiração neofascista dos anos 70. Que anos aqueles, hein? Entre o terrorismo de direita e o de esquerda não havia sossego. Ninguém parecia feliz com a nossa pequena democracia. Enfim,
Esbarrei no sobrenome deles ao ler o jornal e pensei que só poderia ser a mesma família. Foi durante as investigações sobre o atentado terrorista ao trem expresso Roma-Mônaco, o Italicus. Um deles foi mencionado como mandante ou intermediário financeiro. Nicoleta se apoiou na parede. Ela estava pálida e tensa. Coloquei a mão de leve em seu braço e perguntei em voz baixa: "Tudo bem?" "Não é nada", ela disse com um sorriso forçado. "Está tudo bem." Tentei acelerar o diálogo sem pressionar o antiquário. "E qual era o nome?" Ele hesitou de novo, mas já tinha se decidido a falar. Não me lembro do nome completo do homem ou da mulher, mas o sobrenome era Nietzsche, a família Nietzsche. Nem me pergunte o endereço, porque mesmo que eu me lembrasse, de fato não me lembro, ele não valeria de nada. Quando comprei o lote, eles estavam se mudando. "E veja se não me coloca nenhuma encrenca, ok?" repetiu. "Não se preocupe, se eu conseguir encontrar alguém da família, inventarei qualquer coisa, mas não direi seu nome, prometo." Eu estava com pressa, a palidez de Nicoleta me preocupava. "E qual é o preço do quadro?" Insisti, mesmo sabendo que estava demonstrando interesse demais e que aquilo não era bom para a negociação, mas não podia nem imaginar a possibilidade de sair de lá sem o quadro. "Ah, é uma cópia do século XX", recapitulou o homem. 4.000 euros, está bem?" 4.000 euros? Interveio Nicoleta, que de repente pareceu ter recuperado parte de seus espíritos vitais. "Mas é um quadro sem valor, uma cópia moderna e ainda por cima nada fiel." "Só a moldura. Se você fosse fazer hoje, custaria 700 ou 800 euros, replicou o homem. "Escute, por favor." Pedi, implorei. 3.000 euros, pode ser? Minhas reservas iam sofrer uma baixa considerável, mas eu sabia que se o homem não aceitasse, eu acabaria pagando os 4.000. Nos últimos dias vendi pouco, não sei porquê. Vocês me parecem muito interessados no quadro, mas por uma razão afetiva, não é?" Perguntou o homem em tom de quem se dispõe a fazer uma obra caridosa. Nicoleta e eu assentimos vigorosamente. "Certo, fechado", disse o homem, talvez ansioso por apressar nossa partida, a nossa e a do quadro. Como levaria a tela comigo no avião, pedi que a embalasse para transporte, mas de maneira que pudéssemos abrir o pacote antes de eu viajar. Depois lhe entreguei o meu cartão de crédito. Saímos da loja em silêncio, eu carregando o quadro. "Este fresco não larga de nós, hein?" comentei. Imediatamente, "Você está se sentindo bem? O que foi que aconteceu lá dentro?" "Nada mesmo. Essas histórias de terrorismo sempre me deixam tensa. Já passou." Nicoleta chamou um táxi pelo celular. Em poucos minutos, subíamos a escada de seu apartamento na Piazza del Duomo. Retiramos a embalagem com cuidado. Nicoleta levou o quadro ao escritório e o colocou no cavalete de Dona Bise, no lugar do autorretrato da avó. Sentamos em frente ao quadro para observá-lo. Rompi o silêncio. "O que é isso?" Uma mensagem paterna, direta do além, com mais uma peça do quebra-cabeça. Nicoleta se levantou e examinou a tela de perto, com cuidado, frente e verso. O chassi é dos anos 40 ou 50, no máximo 60. Provavelmente de fabricação local florentina. Ninguém tentou envelhecê-lo artificialmente. Se quiser, posso fazer alguns testes, mas só amanhã. De qualquer forma, não parece que a figura da mulher seja um acréscimo ou um pentimento. Acho que a tela foi pintada assim mesmo. A moldura é mais antiga e foi adulterada, adaptada e redourada. Qualquer artesão de qualidade conseguiria deixá-la assim.
Nicoleta continuou examinando o quadro. Vem aqui ver, exclamou. Eu me levantei e me aproximei. Ela estava apontando para a cesta de frutas nas mãos do camponês mais velho. Caramba, exclamei. Entre as cerejas da cesta, o copista tinha acrescentado algumas maçãs douradas, como a que estava na mão da mulher de azul. Ele se divertiu, hein? Comentei. Cerejas e maçãs. Curiosa combinação. Há cerejas na mesa da última ceia do Guinladaio, no convento do São Marco, não é? Perguntei. Sim, claro, disse Nicoleta. E existem duas interpretações. Alguns dizem que elas representam as alegrias do paraíso. Outros dizem que são gotas de sangue de paixão de Cristo. No fundo, não faz muita diferença. Quando era criança, eu tinha 45 rotações de Ben Goodman. Um lado era Undecided, o outro era Between the Devil and the Deep Blue Sea. Por alguma razão, eu li aquilo como se fosse o longo título de uma única música. Passei a imitar a voz do locutor de rádio. Agora, senhoras e senhores, indeciso entre o demônio e o profundo mar azul, o que vocês vão escolher? As cerejas do sangue do Senhor ou a maçã sedutora da vida terrena? Nicoleta saiu sorrindo e voltou com uma garrafa de Villa Antinori e 2 copos. Direto do paraíso terrestre, disse. Saboreamos devagar. Ela acrescentou, imitando o tom diferente de uma conversa qualquer. Talvez o quadro seja apenas uma coincidência. Começamos rindo em surdina e acabamos num acesso de riso interminável. Que loucura, eu disse quando me acalmei. Mas escute, sério, voltamos a rir. Vamos jantar? Perguntei enfim. Deixamos o quadro e saímos do apartamento abraçados. Estou a fim de comer um prato bem toscano. Ok, disse Nicoleta. Uma ribolita. Uma ribolita. É uma sopa. Não é bem um prato para o verão, mas à la guerre como la guerre. Desde que eu conheço o lugar certo. Avançamos em direção à Piazza del Mercado Centrale, sem parar de nos beijar. Eu já sentia falta dela. Jantamos felizes uma ribolita da Trattoria Zazà. Foi, sobretudo, Nicoleta quem contou coisas de sua vida. Da morte da mãe quando ela tinha 2 anos, ela não se lembrava de quase nada. Em geral, as memórias da mãe se confundiam com as fotografias e as histórias contadas pela avó. Do pai, menos ainda. Ele tinha sumido na luta armada depois de a mãe engravidar. Enfim, sumido na luta armada ou sumido graças à luta armada. A avó tinha sido a figura central da vida de Nicoleta. A avó e talvez Assunta, que hoje vivia num apartamentozinho não muito longe de Piazza del Mercado, justamente, e cuidava de Nicoleta e da casa 3 dias por semana, mas de fato o tempo inteiro. Assunta tinha me achado simpático, contou Nicoleta, o que era uma raridade e um privilégio. Com a avó, Nicoleta tinha viajado pela Europa e também para os Estados Unidos algumas vezes, sempre para visitar museus e clientes, colecionadores que confiavam seus tesouros a Dona Bise, ou que queriam lhe mostrar suas aquisições. Nos últimos anos, já passando dos 80, ela aceitava cada vez menos pedidos de restauro e, quando aceitava, não se comprometia com prazo. Aos poucos, tornara-se uma autoridade. Seu parecer contava mais do que muitas opiniões de experts. Até as grandes casas de leilão recorriam a Dona Bise em caso de dúvida sobre um quadro do século XVI ou XVII. No fim do jantar, caímos num silêncio à prova de Chianti clássico, que era a melhor opção da modesta carta de vinhos da Zazà.
Peguei na mão de Nicoleta e disse: gosto que me conte de você para que eu possa levar mais de você comigo. Não quero falar sobre isso, mas eu quero. É uma coisa, não pode terminar aqui. Não sei como, mas não pode terminar aqui. Sabe por quê? Nicoleta esperou. Porque você é a única mulher para quem contei e a única para quem contarei que meu pai era a reencarnação do pintor do século XVI. E ainda por cima, menor. Rimos um pouco. Pedi a conta e voltamos para o apartamento de Nicoleta. De novo aquela sensação de paz, como se ao entrar no corpo dela eu estivesse entrando em casa. Acordamos juntos muito cedo. Nicoleta fez o café e me ajudou a embalar o quadro. Fui retirar o carro na locadora. Passei pelo hotel, arrumei a mala e fechei a conta. Voltei à Piazza dell'Uomo para me despedir de Nicoleta e pegar o quadro. Ela tinha preparado uma carta oficial do Instituto pela Arte e Restauro, atestando que a tela que eu levava era uma cópia. Isso para que a alfândega italiana não pensasse que eu estava saindo do país como um tesouro da Renascença. Foi rápido, nos beijamos, quase na frente do museu da obra do Duomo. Nicoleta perguntou: e como vai continuar a sua investigação? Os diários de meu pai estão comigo em Nova York. Acho que começam nos anos 30. Vou lê-los de cabo a rabo. Neles deve haver ao menos uma menção ao que aconteceu em Monte Oliveto. Passando a ponta dos dedos no rosto dela, acrescentei: se não houver, a investigação acaba, mas terá valido a pena. Nicoleta também passou a mão de leve no meu rosto e disse: escreva, me conte o que encontrar nos diários. Tomei o caminho de Milão e do aeroporto internacional, Malpensa. A alfândega não me incomodou nem um pouco. Pensaram que eu estivesse levando comigo uma crosta. E estava mesmo. Final do capítulo. Florenza via Maggio.